Em 1859, o cientista britânico Charles Darwin publicava a obra intitulada A Origem das Espécies através da Seleção Natural. Essa obra fez com que Darwin se tornasse o cientista mais questionado de toda a história. Em sua obra, concluiu que todas as espécies semelhantes entre si haviam se desenvolvido a partir de um ancestral comum, questionando a explicação bíblica sobre o criacionismo. A partir da obra de Darwin, algumas outras percepções surgiram, vindo a se tornar práticas algum tempo depois, como é o caso da eugenia proposta por Francis Galton em 1883. Mas o que vem a ser eugenia? A palavra tem origem no grego eugênios, na qual eu significa bem ou bom e genus, raça, e quer dizer boa raça. A eugenia tem por ideal aperfeiçoar as qualidades e reduzir ao mínimo imperfeições humanas. É a junção da seleção natural e a sociedade. Darwin afirmou a grosso modo que a sobrevivência dos mais aptos é o que faz a natureza funcionar. Porém, Darwin sequer mencionou o ser humano uma única vez no livro. Desse modo, Galton sentiu-se estimulado a pensar que para dar às raças ou linhagens de sangue mais adequado uma chance melhor de prevalecer depressa sobre as menos adequadas, seria necessário acelerar artificialmente a atuação da seleção natural dentre a sociedade. Ou seja, se a tendência à miséria, ao vício e à doença era tão hereditária quanto a altura ou a cor dos cabelos, se os filhos dos inaptos já iam morrer pela mão cruel da seleção natural, era melhor que não nascessem. O que a natureza faz às cegas, o homem pode fazer com a previdência, rapidez e bondade. Galton queria transformar a humanidade em uma imensa planilha de Excel e deletar as colunas incômodas. Esse tema é bastante controverso, particularmente após o surgimento da eugenia nazista, que veio a ser parte fundamental da ideologia de pureza racial, a qual culminou no Holocausto. Mesmo com a cada vez maior utilização de técnicas de melhoramento genético usados atualmente em plantas e animais, ainda existem questionamentos éticos quanto ao seu uso com seres humanos, chegando até ao ponto de alguns cientistas declararem que é de fato impossível mudar a natureza humana. No século XX, a eugenia era dividida em dois modos, eugenia positiva e eugenia negativa. A eugenia positiva implicava em ações para estimular a boa reprodução em humanos. Já a negativa divergia para limitar a má reprodução. A eugenia não é coisa do passado. No limiar do século XXI, surgiu o termo eugenética negativa, como sinônimo de prevenção de doenças genéticas, e eugenia positiva, que consiste na especulação sobre criar ou melhorar características físicas e mentais de um futuro ser. Esse método, conhecido como higiene da raça, possibilitou genocídios em massa, que serviu de modelo às nações como o Brasil, que desejavam atingir um grau de desenvolvimento dentro de parâmetros das sociedades vistas como modernas e civilizadas. Nesse contexto, a eugenia positiva causa mais debates éticos e sociais do que a negativa, no que coloca em xeque traços ligados ao caráter e entre outras características humanas, como a imaginação, a engenhosidade e o intelecto, como é bem retratada no filme Gattaca. Sandel, em sua obra Contra a Perfeição, diz que reconhecer o aspecto de dádiva da vida é reconhecer que nossos talentos e potências não são méritos, não são sequer completamente nossos, apesar de todos os nossos esforços para desenvolvê-los. É também reconhecer que nem tudo no mundo está aberto a qualquer tipo de uso que possamos desejar ou imaginar.
A valorização do aspecto de dádiva da vida restringe o projeto prometeico e conduz a certa humildade. Apesar de, em parte, ser uma sensibilidade religiosa, seus ecos ressoam para além da religião. Habermas complementa a visão de Sandel, afirmando que a manipulação genética não terapêutica limita a autonomia de vida do indivíduo e mina as relações fundamentais entre as pessoas, causando um desequilíbrio nas relações interpessoais. No tocante desse pensamento, a prática de eugenia mascarada, como os bebês medicamentos, não se tratam de um simples desejo de ter outro filho, mas um desejo de ter um filho que será útil no tratamento da doença de um irmão. Se as práticas eugênicas fossem adotadas, a sociedade poderia ficar dividida em castas. Alguns seriam melhores que os outros geneticamente. As pessoas eugênicas possuiriam vantagens quanto aos não eugênicos, dificultando a igualdade social entre eles e diminuindo a diversidade genética. Seria justo escolher quem deve ou não nascer? E as características de cada um? Seria correto que os pais escolhessem como querem seus filhos? É possível criar o ser humano perfeito perante a sociedade?